Graça e paz, igreja do avivamento, amém. É muito bom estar no campo Pernambuco, porque Pernambuco é o lugar do calor físico e do fogo do Espírito, amém. Uma alegria, queridos, estar participando aqui do Aviva Nordeste, estar revendo aqui alguns amados, algumas figuras ilustres aqui, pioneiros da INSEGEC, como a apóstola Raquel, que a apóstola Valnice não cansa de dizer, a primeira ovelha da INSEGEC, ovelha dela, inclusive Raquel quer dizer ovelha, O Wagner ali, já o abracei, ele já passou a unção para mim, eu estou mais à vontade agora. O Wagner é o Danielzinho para mim, A Eneide também, o pastor aqui de São Bento, os irmãos aqui, glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu prego o evangelho desde os 12 anos de idade, comecei com 12, aí como todo adolescente na igreja dá as suas desviadas, aí passei um tempinho fora, voltei, e desde os 16 que eu estou nesse ritmo, conheci os maiores pregadores do Rio Grande do Norte, eu tive a oportunidade de conhecer, de caminhar com eles, mas eu não me acostumei ainda, irmãos, ainda aquele friozinho ainda. Vocês orem, porque nós dependemos do Espírito, nós não somos nada, nós não temos nada, nós não podemos nada, tudo é para Ele, dele, por Ele, portanto, glória a Ele eternamente, amém. Pastor Adilson, nós começamos primeiro do que você, viu? Estamos na frente, porque vocês começaram Pronto, em outubro, quando terminou o congresso lá, nós já começamos uma vigília. Então, desde outubro que nós estamos orando. A gente estava na vigília, Aí o pessoal disse, vamos continuar a vigília, pastor. Eu digo, seja feita a vossa vontade. E desde outubro que nós estamos aí soprando através da oração para que as brasas se acendam. E eu creio que o fogo que já está aceso aqui vai se alastrar. E até domingo coisas extraordinárias acontecerão aqui. Porque é impossível uma igreja orar e Deus não se mover. Mas vamos para o que mais nos interessa essa noite, que é a palavra de Deus. Os que trouxeram a Bíblia, só os crentes aqui, balancem a sua Bíblia assim. Aí está a espada do Espírito, a bússola do navegante, aí está a palavra de Deus, aqui está o pão da proposição que alimenta a alma, aqui está a lâmpada para os pés, a luz para o caminho, aqui está a palavra produtora de avivamento. Abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, versículo 32, enquanto você procura, eu estou olhando aqui, estou vendo o pastor Pedro ali, a pastora Graça, a minha amiga, a pastora Graça, uma bênção de Deus na vida da minha família, e o pastor Pedro foi a primeira voz masculina da INSEGEC que eu ouvi, pastores, em 89, quando eu liguei, pedindo que alguém atravessasse a Macedônia e fosse até a pequenina cidade de Espírito Santo para nos ajudar, foi a voz dele que eu ouvi, e ele me recomendou as fitas de apóstolo Valnice. Eu já já assistia, a palavra da fé, mas ele foi a primeira voz. Então, um prazer, ontem eu conheci pessoalmente. Eu conheci de te ouvir falar, mas agora te vejo os meus olhos, por isso eu me abomino e me aborreço no pó e na cinza. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 32, leiamos a palavra de Deus. Chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor, e subiu, e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu-se sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passou aquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir,
e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse: toma o teu filho. Até o versículo 36. Meus queridos, nesta noite eu gostaria de trabalhar com os irmãos esses versículos do 33 ao 36, sobre o seguinte tema. Deixa eu sair um pouquinho aqui para vocês verem. 8 atitudes do profeta para vivenciar o avivamento. Diga para 3 pessoas, para ela nunca mais esquecer desse tema. 8 atitudes do profeta para vivenciar o avivamento. Deixa eu ouvir vocês. Quantos estão preparados para assumir as 8 atitudes do profeta Eliseu para ver um avivamento na sua vida, na sua família, no seu bairro, na sua cidade e na sua nação? Então vamos caminhar pela palavra de Deus. O ano era 855 antes de Cristo. O grande Elias, o profeta do avivamento, já tinha sido arrancado da terra para não ver a morte, subido ao céu no redemoinho, separado de Eliseu por um carro de uma carruagem de fogo. E agora Eliseu, de Abel Meolar, assume a liderança espiritual e profética da nação. Ele funda um polo de escola de profetas em Gilgal, assume as escolas de Betel e de Jericó, que tinham sido deixadas por Elias, e agora ele está visitando a pequena aldeia de Sunem, que ficava a 50 quilômetros de Gilgal. E ele sempre passava por ali, ia ao Carmelo, a Gilgal, consolidar os seus discípulos, e sempre ia a Sunem. E curiosamente ele ficava na casa de uma mulher rica de Sunem, e aquela mulher começou a observar o profeta Eliseu, e chamou o seu marido e disse: meu velho, aquele profeta calvo ali, careca, eu vejo algo diferente nele. Eu tenho observado que esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus, porque todo homem de Deus é observado, e é observado quando é santo, e é observado quando é santo para ser irrepreensível na sua santidade. E ela diz: vamos fazer alguma coisa por esse homem de Deus. Vamos fazer um pequeno quarto, porque o homem de Deus precisa de privacidade. Vamos colocar uma cama, porque o homem de Deus precisa de descanso. É por isso que Charles Finney dizia: Deus não usa homens cansados. A apóstola Valnice nos ensina que quando o diabo não vem no nossos defeitos, ele vem nas nossas virtudes. Então o propósito de Satanás é desgastar a igreja, e muitas vezes o ativismo crônico tem roubado a unção de muita gente. Você sabe que o avivamento no país de Gales foi freado porque Evan Roberts pensava que não precisava descansar, e ele dormia 2 noites por dia, e ele acabou não dando continuidade à obra do avivamento. Todo homem de Deus precisa de uma cama, ele precisa descansar. Vamos colocar uma mesa, porque o homem de Deus precisa se alimentar. Vamos colocar uma cadeira, porque o homem de Deus precisa esperar e relaxar. Vamos colocar um candeeiro, porque o homem de Deus precisa de iluminação e preparar o ambiente. E Eliseu voltou e o sunamita disse: Senhor, eu noto que o Senhor é um grande homem de Deus, eu fiz alguma coisa para o Senhor. E o quarto do profeta. Agora, irmãos, foi Jesus quem disse que todo aquele que não negar, nem que seja um copo de água a um profeta, na qualidade de profeta, não deixará de receber galardão de profeta. Aquela mulher não deu um copo d'água ao profeta, não. Ela deu uma cama, uma cadeira, um candeeiro, uma mesa, um quarto, um cômodo da sua casa para o profeta. Quantas ovelhas nós temos aqui? Levanta a mão, deixa eu ver você. Todos nós somos ovelhas. Deus colocou um profeta na tua vida, você tem honrado o profeta?
Qual foi a última vez que você chamou o profeta para tomar, nem que seja um chazinho com bolacha creme crack na tua casa? Vamos aprender a honrar o homem de Deus. A mulher não sabia o que lhe esperava. Bom, Eliseu disse: precisa fazer alguma coisa por aquela mulher? Manda chamar a mulher aqui. E a mulher vem, chega na porta do quarto do profeta. A casa era da mulher, uma mulher muito ética. Pois não, meu senhor, o que é que eu posso fazer pela senhora? Tranquilo, eu sou daqui, está tudo bem. Eu posso interceder ao rei? Não, tranquilo. Geazi, o que é que eu posso fazer por essa mulher? Olha, já é um tanto idosa, o marido dela já está um coroão e ela não tem filho. Mulher, daqui a 9 meses você terá um menino nos seus braços. Homem de Deus, não brinque comigo. Olha, palavra de profeta pega, bênção de profeta pega. 9 meses depois, a mulher está com o menino nos braços, o milagre acontece. Mas o menino cresce, e o menino sente uma dor de cabeça, e de repente o menino morre. E quando o menino morre, a mulher chega para o seu marido e diz: meu velho, eu preciso de um dos moços e um jumento, eu vou até o Carmelo visitar Eliseu, mas não é sábado, não, mas eu vou. E a mulher diz: pega o jumento. O homem monta, o servo monta o jumento, a mulher monta na garupa. Jumento correndo em direção ao Carmelo. Quando Eliseu vê de longe, diz: Geazi, vem cá, corre lá. É a sulamita, aquela mulher, ela vem apressada no jumento. E Geazi chega e diz: minha senhora, e ela nem dá conta, porque quem sabe o que é profeta, quer conversa com profeta, irmão. Intermediário de profeta não resolve. A unção profética que faz diferença. E ela se agarra nos pés de Eliseu. Geazi quer tirar. Eliseu diz: deixa Geazi. Ela está amargurada, espírito, alguma coisa aconteceu e o Senhor não me revelou. Porque Deus não é obrigado a revelar tudo ao profeta. Tem gente que acha que Deus é o dono, ele é o dono de Deus. O camarada disse: olha, eu tenho os 9 dons do Espírito. Eu digo: não tem 9 não, tem 10. 10 é o da mentira e o do orgulho, porque todos os dons são do Espírito Santo, ninguém tem nada. Ora, se Deus não quis revelar a Eliseu, Deus faz como quer. É por isso que o pastor disse aqui: avivamento é soberania de Deus. A gente está aqui trabalhando, orando, jejuando, chorando. Eu sei que o avivamento virá, mas ele está agendado no relógio de Deus, e às vezes ele vem de repente, como em Pentecostes. Bom, o Senhor não me revelou. Geazi, pega o meu cavalo alazão, porque a mulher chorou e disse: meu filho morreu. Eu já entendi, o filho morreu, o menino morreu, eu não pedi o seu filho. Pega o meu cavalo alazão, pega o meu cajado e vai embora em direção a Sunem e resolve o problema. Estou mandando você resolver. Aí ele pegou o cavalo, ficou orgulhoso, o cavalão do profeta. Ele não sauda ninguém, e ele vai no cavalo alazão do profeta. E o povo: Geazi, ele orgulhosão. Aí quando chega lá, o cajado na mão, entra no quarto, sobe no quarto, cajado na mão, no rosto do menino. Ressuscita, menino, olha para cá. E o menino: ressuscita, menino, e o menino. Porque o menino estava morto, irmão. O menino estava morto. Morto não vê, morto não ouve, morto não fala, morto não aplaude, morto não chora, morto não reage. Avivamento é a vida de Deus em nós. Quem está cheio da vida de Deus está cheio de avivamento. Vê a glória de Deus, ouve a voz do Espírito Santo, sente o calor e o fogo do Espírito, anda no sobrenatural. E o menino não despertou. E quanto mais, ele só faltou espancar o defunto. Mas não adianta, irmãos, tem gente que fica batendo em defunto. Não adianta, não bata em defunto, não exorte defunto. Defunto não se levanta com exortação, com gritaria, com pancada. Defunto se levanta com palavra na unção do Espírito Santo. Escute. Perguntaram a Leonardo Reimil: você ora pelos mortos? Ele disse: não, eu prego para eles e muitos deles ressuscitam. Não adianta, pregadores mortos pregarão mensagens mortas,
e mensagens mortas matarão. Mas eu quero louvar a Deus porque estamos aqui no meio de uma igreja viva, e eu sei que a vida de Deus está correndo aqui desde que nós chegamos aqui. Eu já senti a vida de Deus nesse ambiente. Quem está sentindo a vida de Deus aqui comigo, dê um aplauso e glorifique o nome dele. Volta, Gezi, cabeça baixa no cavalo alazão de Eliseu. E aí, Gezi, resolvi não, deixa que eu vou. E aí a gente vai começar a trabalhar agora expositivamente os versículos 32 ao 36. Veja comigo, verso 32, vamos para o ponto de número 1. Chegando Eliseu àquela casa, o menino jazia morto em sua cama. Espera, deixa aí, mas eu vou já entrar aqui no ponto 1. Mas deixa eu mostrar uma coisa, nós estamos no congresso de avivamento. Como é o nome desse congresso, irmãos? Como é o nome desse congresso? Eu aprendi com a minha mãe espiritual, a apóstola Valnice Milhomes, que avivamento é a vida de Deus em nós. E o pastor Adilson começou a mostrar aqui que o avivamento só vem porque alguma coisa morreu. Então o avivamento vem quando a morte se instaura. Eliseu está diante de um defunto. A morte está instaurada. Agora, irmãos, quando esse fato acontece em Sunem, a nação de Israel estava morta. A palavra morte nesse texto aqui, o menino morto é moti no hebraico, que quer dizer morrer prematuramente, e faz referência a uma nação morta. O menino morto era um quadro de uma nação judaica morta. Como assim? Sabe quem era o rei? Jorão. Quem era Jorão? Jorão era filho da maldita Jezabel. Quem tem raiva dela é a pastora Raquel, que já enfrentou uns perrengues pesados com ela. E Acabe, o rei banana. Jorão continuava nos pecados de Jeroboão. O povo já estava adorando o bezerro em Dan e em Betel. Então você andava na rua de Jerusalém, podia sentir, e de Israel, o cheiro fétido dos sacrifícios de bodes e carneiros mortos, as divindades pagãs, a imoralidade campeava, a apostasia, a idolatria. O povo não queria saber de Deus, a nação estava morta, mas existia uma voz profética no meio de uma nação morta. É assim que o avivamento vem. A palavra avivamento, o apóstolo pregou aqui, não existe na Bíblia, mas existe aviva. Aviva ao Senhor. E uma das vertentes para aviva é techiar, que quer dizer ressurreição. O menino está morto, a nação está morta, mas avivamento vai chegando aí. Avivamento está na boca do homem de Deus. O pastor Adilson começou aqui, o Espírito já começou a pregar o que eu vou pregar hoje, né, aqui na boca dele. Mas na Inglaterra, 1738, o quadro de morte tinha se instaurado na Inglaterra. Impiedade, desgoverno, corrupção, imoralidade, desonestidade, igrejas vazias, inertes, pregadores mortos, pregando sermões mortos para uma plateia morta. Um certo advogado chegou a dizer: é impossível saber se um pregador é seguidor de Confúcio, de Maomé ou de Cristo. E outro sacerdote morto disse: por que nós não transformamos Whitefield em morto, em um bispo? Assim ele morre também e deixa de confrontar o pecado. Adultério, jogo, bebedeira, palavras obscenas eram comuns entre os crentes. Como disse o pastor, de cada 6 casas em Londres, uma era um prostíbulo.
Mas existe um grupo que não se conformava, irmão, porque Deus sempre vai ter um remanescente. Deus sempre vai ter um remanescente que vai acreditar na ressurreição espiritual dessa nação. Sempre vai existir um grupo que não vai se conformar, que vai chorar diante de Deus, que vai jejuar. John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield e um grupo de irmãos estão orando, buscando a Deus. E no dia 31 de dezembro de 1638, para o dia 1º de janeiro de 1639, enquanto eles oravam, quem sabe, preparando uma viva Inglaterra. Enquanto eles oravam, surpreendentemente, sem ser agendado por eles, o vento de Deus soprou naquele lugar. As pessoas começaram a cair de um lado para outro, começaram a chorar. Wesley chamou aquilo o batismo de fogo. A glória de Deus veio, houve-se choro, houve-se pranto, houve-se grito, e de repente aquele grupo se levanta. Whitefield se torna um dos maiores pregadores da Inglaterra. John Wesley começa com o movimento metodista, e foi aquele avivamento que salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa. Eu quero dizer essa noite, talvez o quadro da nação brasileira é de morte, mas a esperança para o Brasil, há uma igreja que está orando, e o Deus que fez no passado fará novamente. Se você crê, dê um aplauso para me entender, saber que você está entendendo. Agora, o avivamento não é gerado pelo homem, mas Deus colocou na Bíblia a receita, os passos, a estratégia de Deus. Então vamos para o primeiro ponto da mensagem. Você vai encontrar aqui, o menino está morto e o menino vai ressuscitar. E a primeira coisa que Eliseu vai fazer, verso 33, entrou ele e fechou a porta. Diga comigo, entrou ele e fechou a porta. Entrou na privacidade de Deus. Olha, o quarto era o quarto de Eliseu. A mulher colocou o menino no quarto de Eliseu, que era um quarto no andar de cima. Eliseu sobe as escadas. Quando abre a porta, que se depara, está o morto lá. Ele vai dizer, não, aqui ninguém vai interferir. Tá. Fecha a porta, eu acredito que passou a chave para ninguém entrar. E agora, irmãos, está lá Eliseu, o defunto, e Deus. E ele entra na privacidade de Deus, porque milagre sempre acontece no lugar secreto da presença de Deus. Quer ver uma coisa? A mulher chega para o próprio Eliseu: meu senhor, meu marido morreu, e agora vem o credor para levar meus 2 filhos, o que é que eu faço? O que é que você faz? Toma vaso emprestado de todos os vizinhos aí. O que é que você tem em casa? Uma botija de azeite com um pouquinho. Toma vasos emprestados aí de todos os seus vizinhos, enche a casa de vaso, e você vai começar a derramar azeite, o milagre vai acontecer. Agora faz uma coisa, fecha a porta. Ninguém pode interferir, ninguém pode entrar, os incrédulos não podem ver. O milagre acontece do lado de dentro, com as portas fechadas, quando está só você e Deus. Eu quero que essa noite você feche as portas da tua alma, as portas da tua audição, as portas da tua visão, as portas da tua boca, as portas desse mundo periférico, e se tranque com Deus, porque essa noite haverá ressurreição na tua vida. É só você, Deus e o seu morto. Fechou as portas, queridos. Jesus disse: quando você for orar, é para abrir as portas, escancarar as portas, para todo mundo dizer: olha, eu vou aqui fazer essa genuflexão, e apologeticamente eu vou orar a ti, Deus, agora, e todos saberem que você é o bambambam, é o tal,
é o homem da oração, você é o... Não, meu irmão, é de porta fechada. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu pai que vem em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Os grandes homens de Deus, ninguém conhece a vida íntima dele, ninguém sabe quem são eles. Eles muitas vezes são anônimos aqui, mas são conhecidos na região celestial. A voz dele não é ouvida dos homens, mas Deus conhece as vozes deles. Eles estão na privacidade com Deus, no lugar da intimidade, meu irmão. A palavra fechou aqui no hebraico é sagar, que quer dizer unir-se intimamente ou entregar. Eliseu está dizendo isso aqui, né? Isso aqui não é qualquer coisa, isso aqui é morte instaurada. Fechar a porta quer dizer deixar as distrações para lá. Porque se a porta está aberta e um pássaro passa voando, o pássaro distrai ele. Sabe por que nós não temos avivamento ainda? Porque nós temos uma igreja muito distraída. Nós temos uma igreja que lota os ginásios para shows. As pessoas não querem jejuar nem orar, mas show é muito show. E show não resolve nada, o que resolve é chão, é joelho no chão, é cara no chão, é igreja de porta fechada, privacidade com Deus. Entrou na privacidade de Deus. A palavra porta é delete no hebraico, que se refere à porta do Éden também. Porque Éden é um acróstico formado de 3 letras hebraicas: Dalet e Delet, Ai e Nun. Dalet, porta, Ai, olho, Nun, vida. Ou seja, Éden quer dizer olhando para a porta da vida. Mas por que olhando para a porta da vida? Porque às 18 horas a porta do Éden se abria e a vida do avivamento, que é Deus, entrava no Éden, e Adão tinha intimidade em uma conexão espiritual e uma intimidade entre só ele e Deus. Quem vai entrar nas portas da adoração e da intimidade comigo? Quem vai fechar as portas? Aqui está a geração que vai ver o avivamento. É a geração que vai estar de portas fechadas. Primeira atitude do profeta foi entrar na privacidade de Deus. Mas a segunda, irmãos, isso aqui todo mundo já conhece. Ponto 2. Ativou a oração. Você quer avivamento? Avivamento não é blá blá blá. Avivamento tem o preço. O preço da oração, do avivamento é lágrimas, é jejum, é choro e é oração. Veja no versículo 33. Entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. A história dos avivamentos são histórias marcadas por muito tempo gasto com Deus em oração. O maior avivamento que já existiu para mim na história do mundo foi o avivamento de Jesus. Porque quando Israel estava no nível de morte, silêncio profético, ninguém se levantava para denunciar o pecado. O clero da época comprometido, Jesus se levanta com a voz de avivamento e o fogo se alastra em Israel. Qual era o segredo do avivamento na vida de Jesus? Se você for ler Marcos, capítulo 1, versículo 35, está lá. Ainda madrugada escuro, se levantar. Eu imagino Pedro acordou 3 horas da manhã. João, você viu Jesus? Eu fui no quarto dele, a porta está aberta, vamos procurar. E encontravam Jesus. A palavra alta madrugada ali no grego é proi. Proi quer dizer a última vigília da noite. A última vigília da noite para o judeu era de 3 às 6 da manhã. Então Jesus, antes de ir para as aldeias pregar, de 3 às 6 da manhã, ele estava ativando o sobrenatural através da oração. Agora, se Jesus orava, eu e você não vamos orar, irmãos? Se para o ministério de Jesus ser um ministério frutífero, ele teve que viver uma vida de oração. O que será de nós se nós não orarmos? Precisamos orar. Quando a Bíblia diz que Eliseu orou, a palavra orou aqui é palau.
palavra quer dizer uma interceptação. Eliseu bloqueou a ação da morte pela oração, porque a oração bloqueia a ação da morte. Quer ver? Irmão Arnaldo Torres, o senhor está aí, meu irmão? Levanta a mão. Deixa eu ver se Arnaldo Torres está aqui hoje. Está aqui? Arnaldo, vem cá, ligeirinho, rapidamente. Fica aqui pertinho de mim, homem de Deus. Você é uma ovelha minha, muito amada, que eu ganhei para Jesus. Quantas chances de sobrevivência o médico te deu? 1% de chance. O médico deu a ele 1% de chance de estar aqui de pé hoje. Sabe o que é isso? Ressurreição. 1% de chance não é nada. Esse rapaz estava vindo, antes de se converter a Jesus, estava vindo da casa dos pais dele, no sítio. Nós temos uma congregação lá em Tabocas, onde o pastor Joabe é pastor. E ele não conhecia Jesus, e ele vinha pilotando a sua moto, e ele foi alvejado por 2 marginais que atiraram nele. Ele recebeu 2 tiros, e ali, segurando aquela moto, ele disse: Senhor, Deus, tem misericórdia de mim. E milagrosamente ele conseguiu chegar em casa, baleado. Quando ele chegou, foi caindo. Na hora que ele caiu, não sangrou nada, colocaram na SAMU no caminho da hemorragia interna, e estourou tudo por dentro dele, e ele foi diretamente para UTI, e ficou em coma. Quantos dias em coma? 15 dias em coma eu fiquei. 15 dias em coma. Quantos dias na UTI? Na UTI acho que foram uns 10 dias. 10 dias na UTI, 15 dias em coma. Quantas cirurgias o médico fez para tentar salvar você? Não entendi. Quantas cirurgias os médicos fizeram para tentar lhe salvar? Fizeram 3 cirurgias. Pronto. Fizeram 3 cirurgias, não tinha jeito. Na última cirurgia, a família insistindo, vamos ver o que a gente faz por ele. E o médico entrou para fazer a cirurgia, e nessa noite que o médico ia fazer a cirurgia, a esposa dele me pediu oração. Ele, meu vizinho, ele era candidato a vereador, ela trouxe até a foto, né, do chamado Santinho. Eu impus as mãos sobre aquela foto e disse: eu aplico o sangue de Jesus sobre a vida de Arnaldo Torres, e eu declaro vida sobre ele. Fui dormir. Quando eu acordei, porque a gente faz oração e vê, nem acredita que Deus responde daquele jeito. Quando eu acordei, que eu abri o WhatsApp, a esposa dele está ali, Iris, chorando. Eu disse: meu Deus, será que morreu? Chorando. Aí, pastor, Deus surpreendeu a medicina. O médico foi fazer a cirurgia, e quando o médico abriu para fazer a cirurgia, que olhou, a cirurgia já estava feita. Jesus fez a cirurgia. Aqui está ele, vivo, porque a oração bloqueia a ação da morte, intercepta a morte e traz vida. Receba a vida de Deus no teu coração. Você que entrou aqui deprimido, triste, pensando em desistir, enfermo, a vida de Deus está correndo sobre você. Muito obrigado, meu irmão. Você quer avivamento? Ele virá quando nós orarmos. Orar é invadir o impossível. Orar é a alma sobre os seus joelhos. Orar é entrar no sobrenatural. Orar é comunicação com Deus. Orar é abrir os céus para a glória de Deus descer. Quando o crente ora, o inferno treme, o céu se move e algo novo acontece na terra. Se a igreja orar, o avivamento virá sobre essa nação. Charles Spurgeon dizia: se os ministros não são dedicados à oração, são dignos de lástimas, e o seu povo digno de compaixão. Charles Finney dizia: a oração é a chave que abre a porta do avivamento. Jonathan Edwards dizia: avivamento é um derramado espírito em resposta à oração fervorosa. Dwight Whitefield dizia: a oração é o primeiro passo para
a verdadeira reforma e o avivamento. Billy Graham dizia: o avivamento começa quando o povo de Deus se une em oração. Essa igreja, a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, já fez 7 anos de ininterrupto de oração e de jejum por essa nação. E faz 35 anos que eu oro e jejum por um avivamento na minha cidade e na minha nação. Desde 1989, quando a apóstola Valnice, eu vi ela lá na Palavra da Fé, né? Programa da Bandeirante, aquele cabelo grande, aquela roupa daquela época, convocando os guerreiros de intercessão. Eu me alistei, e eu sei, eu viverei para ver o avivamento, varrer essa nação de norte a sul, de leste a oeste, porque ainda é um povo que ora na nação brasileira. O biógrafo de Hudson Taylor disse: durante 40 anos, o sol nunca se levantou na China sem que não encontrasse Hudson Taylor de joelho. Por isso, o avivamento veio. Billy Graham orava de 4h30 às 9 da manhã, ganhou 5 milhões de almas. John Wesley orava de 4 às 10 da manhã, ganhou 5 milhões de almas. E quando perguntavam a Wesley: qual é o segredo do teu ministério? Porque tanta gente vem te ouvir pregar. Ele dizia: eu me coloco em chamas e o povo vem me ver queimando. Porque quem ora é incendiado. Amém? Charles Finney orava de 4 às 8 da manhã, ganhou 6 milhões de almas. Moody orava de 5 às 11 da manhã, ganhou 6 milhões de almas. Reinhard Bock orava de 5 às 10 da manhã, ganhou 30 milhões de almas. Você sabe como começou o avivamento no país de Gales? Evan Robert queria ter uma conversa com o pastor dele. E ele entrou no gabinete do pastor, e o pastor estava orando. E a oração do pastor era: Senhor, quebranta-me, dobra-me, quebranta-me. Ele ficou olhando, observou, ficou espantado com aquilo ali. Ele disse: não vou incomodar o pastor. Foi para casa. 24 horas depois ele voltou. Quando ele chegou lá, ele observou, abriu o gabinete, o pastor estava na mesma oração: Senhor, quebranta-me. E ele notou que o pastor estava na mesma roupa, com a mesma posição, no mesmo lugar. E ele admirou. Aí o pastor assim: Evan, você está aí? Faz tempo que você está aí? Ele disse: pastor, eu quem pergunto. Faz tempo que o senhor está aí? O senhor começou a orar há quanto tempo? Ele disse: eu não sei. Eu só comecei a orar e não vi o tempo passar. Parei agora. O pastor tinha orado 24 horas sem perceber que o tempo tinha passado, irmão. Porque quando você entra no sobrenatural da oração, você entra na eternidade. É por isso que Moisés passou 40 dias no monte. Não comeu, não bebeu, não dormiu, não foi ao banheiro. Ele estava na eternidade. Amém? Foi aí que começou o avivamento no país de Gales. Mas vamos para o terceiro ponto da mensagem. O que é que o profeta fez para vivenciar o avivamento? Primeiro, ele entrou na privacidade de Deus. Segundo, ele ativou a oração. E terceiro, ele elevou o nível espiritual. Diga comigo: elevou o nível espiritual. Veja que no versículo 34, a Bíblia diz que o profeta subiu. Ele orou, ele entrou, fechou a porta, orou e ele subiu, porque o quarto do profeta ficava em cima. A versão atualizada da Bíblia diz que a mulher disse: façamos um pequeno quarto em cima, no primeiro andar. Se você quer ver o avivamento na sua vida pessoal, na vida da igreja e da nação, vamos ter que elevar o nível espiritual. Já chega de andar rastejando, de andar aqui nas partes baixas. É hora de subir para a dimensão. Subir aqui, a palavra hebraica para subir é alar, que é ser elevado ou aparecer diante de Deus. Avivamento tem a ver com guerra espiritual. Há principais e potestades que não querem soltar essa nação. E tem gente que quer brigar com o diabo no terreno dele. Não vá brigar com o diabo aqui, o terreno dele é aqui embaixo. Brigue com o diabo nas alturas, faça como a águia. A águia é inteligente, ela pega a serpente e leva para as alturas. Se ela for brigar aqui com a serpente,
a serpente vai picá-la, ela não tem habilidade. Mas lá nas alturas, a serpente perde o equilíbrio e a águia faz da serpente brincadeira. Então, trazer o avivamento através de oração é subir nas alturas de Deus, entrar na dimensão do sobrenatural, estar sentado com Cristo nas regiões celestiais, na posição de autoridade. Interessante, irmãos, que ele subiu porque o quarto dele era em cima. Então, aqui era o lugar do descanso. Então, elevar o nível espiritual é descansar na presença de Deus também. A gente vai se desesperar para que o avivamento venha? Vamos. A gente vai jejuar, mas a gente não vai morrer, literalmente. A gente vai esperar que Deus trará, é no descanso. A própria palavra sunem é descanso. Eliseu estava no lugar do descanso quando o sobrenatural aconteceu. Antes de acontecer o avivamento no país de Gales, Evan Robert disse assim: acima de tudo, uma sensação da presença e santidade de Deus impregnava cada área da experiência humana. Em casa, nos trabalhos, nas lojas e nas tavernas, a eternidade parecia inevitavelmente próxima e real. Nós estamos tratando aqui de uma comunidade, de um país que foi elevado, porque um homem foi elevado, uma nação subiu à presença de Deus com ele. E a história diz que a glória de Deus era tão grande, aquela nação tinha subido à presença de Deus, que diz que algumas pessoas chegavam em bares para tomar bebida alcoólica. Quando colocavam o copo na mão, começava a tremer, caía de joelho e ali mesmo se arrependia. É esse nível que Deus quer levar-nos. Ele quer nos levar a esse nível. Amém? Porque as coisas de Deus são de cima e nós temos que subir. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo rapidamente. Deixa eu mostrar a você o que acontece quando alguém é elevado à presença de Deus. Deuteronômio capítulo 34. Abra comigo, por favor. Deuteronômio 34, verso 1. Então subiu Moisés às campinas de Moabe, até o monte Nebo, ao cume do Pisga, que está de fronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra de Gileade. Ei, menino, quem é aquele que vai subindo ali? Aquele é Moisés. Quantos anos ele tem? Ele tem 120. Mas a postura dele é ereta. Ele anda como um guerreiro. Ele não está cansado? Não. Ele é acostumado a subir 2.800 metros de altura, o Sinai. E lá ele vê a glória de Deus e o rosto dele brilha. E o que acontece? Deus mostra a ele todas as coisas. Está aqui, mostrou-lhe a terra de Gileade. Moisés viu tudo. Deus quer mostrar o futuro dessa nação a você. Qual é o nosso decreto desse ano? Apocalipse capítulo 4. Como é que está escrito? Depois dessas coisas ouvi a voz como que de trombeta, dizendo: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Quem sobe à presença de Deus não tem visão tacanha, visão míope, visão pequena, é visão ampliada das coisas que Deus quer fazer. Agora, veja, a Bíblia diz aqui no versículo 7, Moisés era de 120 anos, e duas coisas curiosas tinham acontecido com Moisés com 120 anos. Seus olhos não tinham escurecido e o seu vigor não tinha esmurecido. 120 anos com o vigor de um jovem e com a visão de um jovem. Quem é elevado à presença de Deus não perde a visão espiritual e nem perde a força espiritual. Começa e continua com fogo do primeiro amor. Amém? Preste atenção. Veja o que é Deus mostrar as coisas quando você sobe à presença dele. Eu tinha 16 anos de idade, encontrei um rapaz no meio da rua. E ele disse: pai do senhor, Cleófas. E eu digo: mas eu não sei quem você é. Você me conhece? Ele disse: lhe conheço antes de lhe conhecer. Eu digo: como assim? Ele disse: eu sonhei com você. Ele era de uma cidade vizinha, nunca tinha me visto, nem eu tinha visto ele. Um profeta de Deus, era Cláudio, ele tinha uns 18 anos. É mesmo? Sonhei com você. E nós nos tornamos amigos. E aí, nós fomos fazer uma vigília.
E quando estávamos fazendo na vigília ele disse que Deus está me mostrando uma igreja. E ele disse o jeito da igreja. Ele disse, agora essa igreja, no púlpito dessa igreja não tem pastor. E essa igreja é construída em cima de uma rocha. E ele olhou para mim, eu com 16 anos, eu não pensava em ser pastor. Assuma essa igreja. Pouco tempo depois, eu me vi nas ruas da minha cidade. A minha cidade estava uma escuridão terrível. Mas eu estava com a lanterna na mão. E eu ia focando aquela lanterna, onde eu jogava a luz daquela lanterna, a luz era um diamante grande, as trevas iam se dissipando e a luz ia chegando. E eu estava nessa época evangelizando um homem bêbado, alcoólatra. E na visão, eu impus as mãos sobre aquele homem e ele estava sendo quebrado por uma serpente muito grande. E a serpente soltava aquele homem e aquele homem era liberto. Toda vez que eu vejo aquele homem na rua, hoje ele não é mais alcoólatra. Ele era um alcoólatra inveterado. Hoje ele não é mais alcoólatra, eu me lembro. Presta atenção. Depois eu me vi em um monte, num pedestal, 18 horas. Eu tinha 16 anos de idade. E as multidões chegando na minha cidade. As pessoas se convertendo ao Evangelho. Bom, o tempo passou, irmãos. Faz uns 4 anos, Cláudio esteve na nossa igreja. Ele olhou para a estrutura, o apóstolo Rinaldo conhece a igreja lá, né? O prédio mais sofisticado, para a honra e a glória do nome de Jesus, como diz o bom assembleiano que eu fui, é a nossa igreja. Olhou para a estrutura física da igreja, o clima espiritual, a igreja cheia. Ele disse, eu estou perplexo, eu estou abismado. Olhou para mim e disse, lembra da visão? Eu disse, lembro. A coisa que ele não sabia é que no nosso templo foi construído em cima de uma rocha. Porque quem sobe vê mais longe. Hoje Deus quer abrir a tua visão espiritual e te mostrar o avivamento na tua casa, na tua rua, na tua cidade e na tua nação. Glória a Deus. Quarto lugar. A quarta atitude do profeta foi identificar-se com a crise. Diga comigo, identificou-se com a crise. O que é que o profeta fez? Vamos voltar aqui para a 2 Reis. O profeta entrou, fechou a porta, orou, subiu e deitou-se sobre o moço. E o texto diz que ele ficou olho no olho, boca na boca, mão na mão. Ele estendeu-se, ele ficou que coisa esquisita, irmão. Que ato profético é coisa esquisita mesmo, né? Jesus cospe no chão, faz lodo, ninguém entende. São as loucuras da fé. Ele estendeu sobre o moço, como quem está dizendo, você está morto, mas eu estou vivo e eu vou transmitir a minha vida para você. O avivamento virá quando nós nos identificarmos com essa nação, em gemidos inexprimíveis, em dor de parto. Quando nós nos identificarmos com os pecadores, irmãos. John Kennox dizia, dai-me almas ou tire a minha. Giovana está aí? Levanta a mão, Giovana, deixa eu te ver. Venha cá ligeirinho, Giovana. Deixa eu mostrar a você o que é se identificar. Acho que ela está vindo ali. Está vindo ou não está vindo? Está. Porque está. Vem aqui, serva de Deus. Essa é outra ovelha que nós ganhamos para Jesus. Identificar é sentir a dor do outro como se fosse a sua própria dor. É empatia. Identificar vem pelo contato. Essa moça estava aqui ontem, queimando de febre quando terminou. E ela, Judene veio, a tia dela, ela está queimando de febre. Aí eu disse, apóstolo, ela está com febre, vamos orar. Nós impomos as mãos sobre ela, apóstolo. A febre só ela foi curada instantaneamente. Agora eu não trouxe ela aqui para contar esse testemunho só não, para mostrar a você o que é identificação. Outro dia nós estávamos no culto e a unção de Deus veio sobre mim. E muitas vezes quando a unção vem, eu sinto a minha mão, a unção de cura, a minha mão queimar. E eu disse, eu estou sentindo a minha mão queimar, a unção de Deus está aqui. Quem quiser ser curado, vem aqui, toca na minha mão.
Giovana não estava doente, mas a avó dela, que não é crente, estava na UTI, desenganada pelos médicos, com os rins completamente paralisados. Ela veio, me dá a tua mão aí, e pegou na minha mão, e sentiu a dor da avó dela, e se identificou-se com a dor da avó dela, que não era salva em Jesus. E naquele momento que ela pegou na minha mão, eu me identifiquei com a dor da avó dela, sem saber nada. Nós entramos ali em intercessão. Naquela hora, Deus visitou a avó dela no hospital, os rins voltaram a funcionar e ela está viva para a glória do nome de Jesus. Você precisa se identificar com o morto, se identifique com essa nação e você verá o avivamento. Eu evangelizei um rapaz que era drogado, e um dia eu estava conversando com ele, quando eu olhei para ele, olhei para o rosto dele estava com o rosto como de um monstro, aquela coisa feia. Deus abriu meus olhos espirituais, eu fiquei calado, não disse nada. Aí outro dia ele está sentado comigo, e eu olhei para aquele rapaz, e o Espírito Santo disse: abrace ele. Eu abracei e comecei a chorar, e eu me identifiquei, chorei. Quando eu terminei de chorar, ele chorando também, ele parou. Ele disse, eu não era nem pastor na época, ele disse: Cleófas, vou te dizer uma coisa, eu nunca me senti amado desse jeito na minha vida. Meu pai, meu irmão, minha mãe, minha família, ninguém nunca me abraçou. Escute, aquele rapaz que era drogado, e eu vi com o rosto de monstro, pouco tempo depois, eu vou orar de 5 horas da manhã, ele está vindo já da oração na igreja, e quando eu olho para aquele moço, o rosto dele está brilhando com a glória de Deus, porque quando você se identifica, o sobrenatural acontece. Agora, queridos, ponto 5, Eliseu se deita sobre o menino, e a primeira coisa que ele faz é liberar a voz profética. A Bíblia diz que ele botou a boca dele na boca do menino. Toca na tua boca assim, ó. Boca na boca do menino. Você tinha coragem? Ele colocou a boca na boca de um defunto. Negócio de doido, né? Na boca de um defunto. Porque o menino estava morto. Quem está morto não fala nada, não sai nada da boca. Mas Eliseu estava vivo, e na boca de Eliseu tinha vida. Então Eliseu estava botando a boca na boca dele, dizendo assim: fale como eu falo, eu libero vida sobre essa boca. Deixa eu dizer uma coisa para você: o avivamento dessa nação virá pela palavra profética de Deus na boca da igreja. A solução dessa nação não está no Palácio do Planalto, não está no STF, não está nas câmeras estaduais, não está em governo. A solução dessa nação está na sua boca, está na boca da igreja, porque tem um rio de vida jorrando sobre a sua boca. Quer ver uma coisa? Ezequiel, oi senhor, porventura poderá viver esses ossos? Deixa eu ver aqui. Ezequiel começou a andar no meio daquele vale cheio de ossos secos, era ossada para cá, piso em crânio para cá, falange e falangeta para cá, no meio do vale de ossos secos. Será que vive esses ossos, Ezequiel? Não sei, Deus, o Senhor que tu sabes. Profetiza e diz: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Veja o profeta: ossos secos, um monte de crânio, ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Um monte de costela, ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Um monte de osso, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E havia vida na boca do profeta, e a palavra de vida na nossa boca faz até ossos secos ouvi-la. E a Bíblia, daqui a pouco vem o reboliço, porque o avivamento começa com a voz e o reboliço. Daqui a pouco os ossos começaram a se juntar, porque avivamento traz unidade. Agora é um exército de esqueleto no chão. Continua profetizando, Ezequiel: vem a carne, vem a tendão, vem a pele, vem ossos. Agora era um exército de defunto no chão. Mas defunto não batalha, defunto não guerreia. Aí Deus disse: agora, Ezequiel, tu profetizasse a palavra, mas falta outra coisa.
profetiza o Espírito. Aí Ezequiel diz: ó Espírito, vem do norte, ó Espírito, vem do sul, ó Espírito, vem do leste, ó Espírito, vem do oeste, ó Espírito, o Arracodesh, vem dos quatro cantos e assopra sobre esses mortos para que eles vivam. Da união entre a palavra de Deus e o Espírito Santo, vida é gerada. Daqui a pouco se levanta o exército, não é mais ossos secos, é um exército poderoso, marchando e dando glória sobre o vale. É assim que vai acontecer no Nordeste, é assim que vai acontecer na nação brasileira. Fale aquilo que Deus colocar na sua boca, e a sua voz profética alterará o caos. Me desculpe essas gritarias, porque eu não perdi a via assembleiana ainda. É a veia da Assembleia de Deus, que é difícil de perder. É uma benção, a Assembleia de Deus é minha mãe também. Eu não vou esquecer dela não. Escute, liberou a voz profética em sexto lugar. Liberou a visão profética. Boca com a boca, agora olho no olho, porque o menino estava morto. Quem está morto não vê. Como é que está a tua visão, hein? Qual o foco da tua visão? Em que tu tens colocado os teus olhos? A palavra olho aqui é ain, que fala também de faculdade espiritual. Irmãos, a Bíblia diz que Moisés não desistiu. Vinha murmuração, vinha o povo querendo apedrejar ele, 40 anos com aquele povo no deserto, e ele não desistiu. A Bíblia diz: não desistiu porque ficou firme como que vendo o invisível. Só quem vê o invisível é quem tem visão da eternidade e do sobrenatural. Avivamento vem com visão. Então, quando há um ajuntamento desse aqui, para se buscar avivamento, isso é visão espiritual. Jonathan Edwards pregou uma mensagem poderosa: pecadores nas mãos dos Deus irados. Ele pregou na igreja do avô dele, e pregou e não aconteceu nada. E ele ficou decepcionado: como é que eu prego uma mensagem dessa, não acontece nada? Aí ele foi convidado para a conferência Aviva Inglaterra. Aí ele disse: não, dessa assim não dá certo. Aí ele se trancou por 3 dias. Ele não comeu, ele não bebeu e ele não dormiu. Ele orou 3 dias, e a oração dele era essa: Senhor, fixa a eternidade diante dos meus olhos. No dia, ele sobe para o púlpito para pregar. Diz a história que ele lia o sermão, ele era míope, franzino. Enquanto ele estava lendo o sermão, um tornado de Deus entrou no meio da multidão. As pessoas começaram a cair, se agarrar nas colunas do templo. Um homem veio correndo e disse: Senhor Eduardo, por favor, pare de pregar, nós estamos descendo ao inferno. E aquele sermão, por causa daquela oração, fixa a eternidade dentro dos meus olhos, trouxe o avivamento nos Estados Unidos, gerou os Estados Unidos da América, porque quem tem visão verá o sobrenatural de Deus acontecer. Vamos correr para terminar. Eu só tenho que terminar. Sétimo lugar, ele liberou a ação profética, irmãos. Olha aqui, ó. Olho no olho, boca na boca, mão nas mãos. Olhe para mim, diga assim: veja como eu vejo, fale como eu falo, agora faça como eu faço. Tinha unção naquelas mãos. As mãos de um menino não tem vida, mas tinha vida nas mãos de Eliseu. Ação, irmãos, a igreja do avivamento é a igreja que vai. A igreja do avivamento é a igreja do jejum, é a igreja da oração, é a igreja da intercessão, é a igreja dos atos proféticos. Mas a igreja do avivamento é a igreja que avança, é a igreja que ganha, é a igreja que se multiplica, é a igreja que vai. Jesus já cheira mal, é de 4 dias. Tira a pedra, não, mas tira a pedra. Lázaro, vem para fora. Aí lá vem o defunto. Avivamento, mas não estava completo. Aí não pode.
desatai-o e deixai-o ir. Essa noite é noite de se quebrar as cadeias da paralisia espiritual. Nós vamos sair nas ruas da nossa cidade e nós vamos ganhar o Brasil para Jesus, porque nós vamos liberar a unção profética. Em último lugar, aqui eu termino, porque o tempo já foi embora. Perseverou no propósito. Ele fez tudo aquilo. Oi? 20 minutos, mas vamos orar, né? Posso também. Tá certo. Então, o senhor está jogando fogo aqui para mim. Tá certo, o senhor é meu pai, o senhor é quem manda. Mas não, aqui, ele já olhou para mim aqui. Escute, queridos. Perseverou no propósito. Eliseu fez tudo isso. Escute, por incrível que pareça, não aconteceu nada. Eliseu podia ter dito: boca na boca, olho nos olhos, mão nas mãos, nada, orei. A Bíblia diz que ele foi lá no canto do quarto, foi lá no outro canto, foi nos 4 cantos, voltou e subiu sobre o menino e fez a mesma coisa e orou de novo. Tem gente que ora hoje e quer que o avivamento venha amanhã. Irmãos, Whitefield, olha o que Whitefield disse antes do avivamento chegar na Inglaterra. Ele disse: tenho passado dias e até semanas prostrado ao chão, orando silenciosamente ou em voz alta. Sabe qual foi um dos maiores avivamentos da história? O avivamento moraviano. Sabe quanto custou eles? Orar 120 anos, uma campanha de oração, 24 horas que durou, 120 anos. Uma geração morreu e outra geração continuou, porque o fogo tem que arder continuamente sobre o altar. A igreja de Jerusalém persevera na doutrina, persevera na comunhão, persevera no partir do pão, mas persevera nas orações. Enquanto ele não vier, nós nos manteremos de joelho. Amém? Glória a Deus. Eu oro por avivamento há 35 anos. Oro e jejuo. Eu vou ver o avivamento na minha cidade, eu creio nisso. Eu creio, está ali meu neto, acordou agora, o profeta de Deus aí, pregador. Eu creio que se Jesus não vier. Outro dia meu pai estava numa célula e falando sobre a brevidade da volta de Jesus, né? Aí Jonathan de Raquel, que está aqui, quando meu pai disse que Jesus está à porta de vir, ele olhou assim, disse, ele tem 12 anos, disse: espera aí, Jesus está vindo, eu não vou casar não, né? Mas eu creio que se Jesus não vier, meu neto verá coisas extraordinárias nessa nação. Deus continua sendo Deus. E eu termino dizendo que ele subiu sobre o menino. E o texto diz assim: o menino aqueceu, abriu os olhos e espirrou 7 vezes. Você se lembra que um dos utensílios que tinha no quarto de Eliseu era um candeeiro. Eu não sei se era um menorá, mas geralmente candeeiro em Jerusalém tem 7 lâmpadas. O menino espirrou 7 vezes. Sabe por quê? O menino era um candeeiro apagado, mas Eliseu era um candeeiro incendiado. E a Bíblia diz que o Espírito Santo tem 7 espíritos, que Deus tem 7 espíritos. Não é que Deus tem 7 espíritos, é que o Espírito Santo tem 7 unções, a plenitude da unção. Agora, irmãos, o texto diz que o corpo do menino aqueceu. A palavra aqueceu aqui no hebraico quer dizer inflamou-se. O corpo do menino se encheu de fogo, porque uma das palavras para avivamento no grego, anasoperior, quer dizer acender novamente. É por isso que Paulo chegou para Timóteo e disse: ó, Timóteo, você tem me seguido de perto, muito bom, você continua sendo esse teólogo de mão cheia que você aprendeu com a sua avó Lloyd, né? Sua mãe Eunice. Se você fosse do século XXI, tinha aprendido com Valnice Milhão no IBP Fé. Muito bem, tudo isso é importante, as tuas lágrimas, tudo isso, mas eu quero te dizer uma coisa, Timóteo:
reavives o dom de Deus que há em ti, que foi imposto sobre ti pelas minhas mãos. A minha mão tão cheia de fogo, eu coloquei esse fogo sobre ti, Timóteo. E a palavra reavivar ali é exatamente essa palavra grega aqui, quer dizer, faça reacender das chamas. Eu quero dizer essa noite aqui, se houver corpos frios aqui essa noite, mentalidades frias, corações frios, vão se acender essa noite. O fogo de Deus está aceso aqui essa noite, e vai haver incêndio de Deus, porque avivamento é batismo de fogo. Chega de oração gelada, chega de culto gelado, chega de vida sem lágrimas, sem unção e sem graça. Pastor, por que o pecado é tão à vontade no meio do povo de Deus? Porque está faltando fogo, irmão. Porque quando o fogo vem, uma das propriedades do fogo é acender. E quando o fogo acende, ele aquece. E quando aquece, corre rato, corre barata, corre camundongo. O fogo aceso não tem bicho que chegue perto. O fogo tem que estar aceso. Evan Robert disse: eu estendi a minha mão e toquei a chama, agora eu estou queimando, esperando de Deus um sinal. Foi assim que começou o avivamento. E a Bíblia diz, vou fechar a Bíblia e terminar de verdade, que Eliseu pegou o menino agora vivo nos braços, incendiado, e devolveu a mãe, restituiu. Nós estamos entrando em 40 dias de jejum para restituir para Ensejeque o fogo que foi perdido. Nesse congresso de avivamento, vamos devolver para Valnice Milhomes, a nossa mãe, aquela Ensejeque de 21 dias de jejum contra principados e potestades, aquela Ensejeque da oração da hora marcada, aquela Ensejeque dos decretos proféticos, aquela Ensejeque onde os dons do Espírito Santo se manifestavam com liberdade, aquela Ensejeque onde o culto tinha hora para começar, mas não tinha hora para terminar, porque o Espírito de Deus se movia. Vamos ficar de pé. Fique de pé. Avivamento, vou pedir, pode pegar um microfone. Essa aqui é a minha primogênita, para quem não sabe, gerada com muita oração, intercessão. Já tem um aqui, um profeta, tem um profetazinho aqui e outro profeta sendo gerado aqui. Essa aqui é do manto, é do fogo para a glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Vamos começar a cantar, mano. Antes de ela começar a cantar, presta atenção. Quantos aqui querem e desejam de verdade viver um avivamento individual e coletivo? Levanta a mão aqui. Então venha correndo aqui para frente. Vamos deixar os espaços tomados aqui. Eu queria que os pastores ficassem aqui na frente. Por favor, pastores, fiquem aqui na frente, só os pastores. Pastor Wagner, pastor Eneide, apóstolo Raquel. Fiquem aí virados para eles. Os pastores aqui na frente, toda a igreja venha. Deus está acendendo um fogo. Se prepare para receber milagres físicos também. Toda a igreja, vem aqui para frente, vem onde couber aqui. Pode começar a cantar, minha filha, enquanto eles estão vindo. Ouço um barulho diferente. É como o vento. Aleluia. Quem ora em línguas, comece a orar em línguas. Eu ouço línguas como que de fogo. Eu vou pedir para alguns líderes ficarem segurando as pessoas. Se alguém for cair, para quem puder segurar as pessoas aí, pode cantar agora.
A unção de Deus está aqui. Eu declaro fogo de Deus nas nossas mãos. Fogo de Deus nas nossas mãos. Fogo de Deus nas mãos desse presbitério. Fogo de Deus na mão desse presbitério, meu Deus, para a cura, para milagres, para o extraordinário. Eu vejo línguas como que de Ora em língua, você que é batizado no Espírito Santo. pousando sobre o ambiente. Está vindo a nova unção, está vindo o avivamento. Nós estamos reunidos. A casa está preparada. Podem pôr as mãos, pastores. Podem pôr as mãos sobre eles. Podem pôr as mãos e liberar. Nós estamos reunidos. Eu declaro o som de Deus. O som de Deus. O som de Deus. É acender a brasa. Me batiza com Fogo de Deus. Fogo de fogo. Deus. Fogo de Deus. Acende a chama em mim. Fogo de Deus. Me batiza com fogo. Fogo de Deus. Fogo de Deus. Fogo de Deus. Fogo. Avivamento. Começa aqui. Começa agora. Começa em nós. Recebe esse fogo. Nós estamos reunidos. A casa está preparada. Pode soprar o vento. É acender a brasa. Nós estamos reunidos. A casa está preparada. Pode soprar o vento. É acender a brasa. Me batiza com fogo. Fogo de Deus, o fogo de Deus, fogo de Deus. Avivamento. Avivamento. Batiza com fogo. Mais. Acende a chama em Oh, que venha o avivamento de Deus. Que venha o avivamento de Deus sobre os sedentos esfaimados por mais do Senhor. Oh, recanarabalacatarabalabás. Que você gere essa expectativa no Senhor. Que você gere essa expectativa em Deus. Ele nesta noite começa a inaugurar um novo tempo. Ele nesta noite começa a adentrar no teu casamento, na tua casa, nos teus negócios, nas tuas emoções, no teu ministério. Hoje é a noite do agendamento de Deus para a sua vida. Oh, shekanarabalabacandarabalabás. Oh, aleluia, aleluia. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar e vem nos batizar. Me batiza com fogo. Vida de Deus sobre a sua vida. Acende a chama em mim. Aleluia, aleluia. Me batiza com fogo. Abra sua boca e vai dando glória. Abra sua boca e vai dando glória. Vai dando glória. Vai dando glória. Vai dando glória.
glória. Vai dando glória. Vai dando glória a Ele. Esse lugar está encharcado pela presença poderosa do Senhor. Essa é a noite em que Deus se revela. Esta é a noite em que Deus cura. Esta é a noite em que Deus batiza com o seu Espírito. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O que a história nunca viu em cumprir. O descrito no Joel. A viva luz. Vai dando glória, vai dando glória. Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. A terra chama, chama, chama. Oh, aleluia, vai glorificando. Vai glorificando o nome do Senhor. Ele reina. Oh, aleluia. Traz o manto aí, santo. Traz o manto aqui, ó. A terra clama, Oh, aleluia. a terra chama, chama. Vai glorificando, vai glorificando. Não para de glorificar a Ele. Oh, aleluia, 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 aleluia. Ele está no nosso meio. Ele manifesta a sua glória. Ele está curando. Ele está libertando. Ele está fazendo o que você não pôde fazer até agora. Oh, receba o seu milagre nesta noite. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Rasga os céus e Glória, desce. glória, 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 glória. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer. Oh, aleluia, Faz aleluia. os céus e desce. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Faz os céus e Oh, desce. aleluia, 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 aleluia. Deixa o céu descer. Isso, esta é a sua noite. É a noite do agendamento de Deus contigo. É a noite em que Deus agendou com você estar aqui nesse lugar. Recebe de Deus nessa noite. Oh, que venha um avivamento sobre nós. Oh, aleluia. Oh, glória, 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 glória. Deixa o céu descer. Oh, E deixa o céu descer. E deixa o céu descer. E deixa o céu oh, santo, 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 santo. Glória, 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 glória a Deus. O Espírito coloca a mão sobre a sua vida. Oh, o Espírito de Deus coloca o manto sobre a sua vida. Oh, o Espírito se move em você. O Espírito está em você. Oh, 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 oh. Oh, aleluia. Rida na barracha, oh, receba, receba de Deus, receba do Senhor. A terra chama, chama, mais uma vez.
Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Oh, aleluia. E a gente ainda fazer o corredor domingo, né? Vai, corredor domingo. Se Deus já está operando na sexta-feira e hoje é Shabat. Oh, é tempo de Deus. Rocototo roxo canta catarabas.